Olá, seja bem-vindo ao canal SOS Imposto de Renda do Portal Exame. Hoje a gente vai falar sobre a questão que é campeã em número de dúvidas aqui no portal. A questão é como declarar ações no imposto de renda. Muitos contribuintes enviam perguntas para a gente perguntando sobre esse assunto. Quem vai responder essas dúvidas é o Marcos Rodrigues, que é gerente de auditoria da PPIC. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Peri, como vai? Tudo jóia. Estou aqui com algumas perguntas dos internautas e vou ler para você agora essas perguntas. Se você puder ir respondendo, acho que vai ajudá-los a esclarecer essa questão. Primeira pergunta é do Fernando Pereira de Souza, ele é de Juiz de Fora, Minas Gerais. Pergunta o seguinte: como lançar os ganhos em venda de ações? Não consegui entender o preenchimento dos dados do programa GCAP 2009. Ok. Aí só para esclarecer para quem estiver nos assistindo, que esse programa GCAP, ele só é aplicável para as pessoas que fazem operações de venda de ações em empresas, ou seja, aquela ação na qual a pessoa é sócia da empresa. Esse programa ele é um programa que é onde o contribuinte vai lançar o valor que ele adquiriu essas ações, seja no último ano ou há 10 anos, ou qualquer período, que estava na sua declaração do ano anterior. E vai lançar o valor da venda. A diferença, o programa vai calcular a tributação. Só não pode ter confusão, porque aquelas pessoas que fazem operações de compra e venda de ações na Bolsa de Valores não preenchem esse sistema chamado GCAP. Preenche direto na declaração de imposto de renda. Elas não precisam se preocupar com GCAP. Não, somente as pessoas que venderem participações em empresas. Tá certo. O Osmar Martins, de São Paulo, diz o seguinte: investi em 2009 pouco mais de R$36 mil em ações. Efetuei diversas operações de venda e elas totalizaram pouco mais de R$37 mil. Obtive um lucro líquido de R$841 ao fim de 2009. Como declarar? Bem, aí temos uma boa notícia para o Osmar. Na verdade, ele não precisa declarar esse ganho. Isso é uma confusão muito comum. A Receita ela dá uma liberalidade de um ganho de R$20 mil para os contribuintes em operações de compra e venda de ações que não precisam ser tributados. Ou seja, se o contribuinte comprou e vendeu ações e ganhou até R$20 mil, ele não tem nada para tributar e nem nada para declarar. Só se declara a partir do mês que ele conseguir um ganho de R$20 mil no ano. Então, quem está numa situação parecida com o do Osmar, aí nem precisa se preocupar, não declara. Não precisa, só declara a partir de um ganho de R$20 mil acumulado no ano. Ou seja, se ele ganhou até o mês de junho R$20 mil, a partir daí ele passa a tributar. Tá ótimo. Temos mais uma pergunta aqui do Gúbio Almeida, de Cotia, São Paulo. Ele pergunta: recebi a título de desempenho, retenção, pacote de ações, negociadas na Bolsa de Nova York. O pacote é composto parte pelo valor integral das ações e parte pelo ganho da diferença entre o valor atual e o valor futuro da venda. 1/3 do pacote pode ser exercido de imediato. Os outros 2/3 daqui a 2 anos, condicionados à minha permanência na empresa. Como proceder na declaração? Bem, nesse caso, ele ganhou da empresa, na verdade, esse direito de exercer compra de ações, né, ou chamado aí de opções, e ele só vai tributar este ganho quando ele realizar essa operação. Na verdade, ele declara na sua declaração de imposto de renda que ele tem esse direito, ou seja, tem esse bônus que ele ganhou da empresa, coloca lá todos os dados falando que isso é exercível 1/3 agora e o restante daqui a 2 anos, e que agora ele só vai oferecer a tributação quando ele exercer a opção de compra que ele tem, ou a opção de venda que ele tem. Então agora ele não tem que tributar nada, apenas declarar como bens e direitos. Tá certo. Uma última pergunta vem do Ayrton, de Maringá, no Paraná. Ele diz: aplico em ações, porém em 2009, em alguns meses fiz vendas com prejuízos. Em outros meses vendi com lucro, dentro da cota de R$20 mil, aquela que você já explicou. Em alguns outros meses vendi ainda com lucro acima da cota de R$20 mil. Como posso declarar e compensar o prejuízo? No mês em que vendi dentro da cota com lucro, devo abater do prejuízo? Bem, nesse caso, ele está bem mais informado, né? Ele realmente só precisa tributar a partir dos R$20 mil. Só que se no mês seguinte em que ele teve os R$20 mil, ele tiver prejuízo, ele pode abater do ganho que ele já havia tido. Então, ou seja, ele só vai tributar quando ele passar dos R$20 mil. Reduziu no acumulado, ele não paga nada. E aí ele pergunta, né, se aquele mês que é isento ele tem que pagar. Não, ele só paga realmente quando passar de R$20 mil. Tá certo. Ok? Então o Ayrton tem aí um trabalho para fazer esses cálculos. Na verdade, aí. ele tem que manter esse controle. Na verdade, na declaração existe uma ficha chamada renda variável, onde ele vai controlando mês a mês se ele naquele mês ele ganhou ou ele perdeu. E essa ficha ela possui uma linha de prejuízos acumulados, quando a pessoa vai tendo prejuízos. E ela pode compensar isso quando ela tiver ganho. Então, vamos imaginar que a pessoa até o mês de maio teve prejuízos de R$12 mil acumulados de operações de venda.
Se no mês seguinte ele tiver um ganho de 30 mil reais, ele abate desses 30 mil reais os 12 mil que ele perdeu no mês anterior. Portanto, ele não vai, mesmo ganhando 32 mil reais no mês, pagar nenhum imposto, porque ele compensa com o mês anterior. Tá certo. Muito obrigado, Marcos.